Se você acha que programar é só escrever código, você já está ficando para trás. O jeito de desenvolver software está mudando muito rápido. Então hoje eu vou trazer um pouco para vocês aí o que eu tenho estudado nesse tempo que eu fiquei meio fora, né? E eu vou adiantar para vocês que eu já estou estudando desenvolvimento orientado com inteligência artificial, usando multiagentes, skills, rules e MCPs que eu tenho usado aí no meu dia a dia de programação, tanto no profissional quanto em projetos pessoais que eu tenho realizado. Então, antes da gente continuar, se isso te interessou de alguma forma ou te chamou atenção, clica no like aí para me ajudar a incentivar a continuar produzindo esses conteúdos. E também se inscreve no canal aí se você considerar que esse conteúdo te ajudou de alguma forma ou que vai te ajudar nesse caso, né? Então, antes, o desenvolvimento ele era basicamente um executor que recebia tarefa e você escrevia o código e integrava. Então, era muito simples, né? Você recebia o seu card, lia, executava aquela parada e bola pra frente. Mas agora a IA ela vem aí para balançar completamente a nossa operação, digamos assim. Então, o uso da IA ela vira o jogo. Então, o dev ele meio que deixa de ser aquela figura de digitar o código, de fazer o código funcionar. E agora você passa a ser alguém, né, que vai meio que orquestrar o contexto, vai entender onde aplicar a tecnologia, quais ferramentas, o que vai ser usado ali para entregar tarefas mais rápido e também com mais qualidade. Tendo isso em mente, né, é menos um esforço operacional e mais tomadas de decisão e a inteligência artificial ela vai acelerar isso, então ela acelera, mas também depende muito de você. Se você tem essa questão de habilidades com arquitetura, conhecimentos em padrões de projetos, TDD, CleanArch e outras coisas, isso vai ser muito acelerado se você tiver isso. Por isso que é sempre importante a gente lembrar dos fundamentos, e todo mundo fala, e isso é importante, você ter essa parte dos fundamentos, do conceito por trás das coisas, né? E aí você consegue avançar nisso com IA, porque a IA vai te acelerar, ela não vai criar algo do zero, ela vai acelerar o teu processo. Um exemplo que eu quero trazer para vocês é, por exemplo, essa semana me surgiu uma demanda onde eu tinha que entender algumas coisas de Flutter para poder passar para alguém informações sobre como que faz, por exemplo, Hello World em Flutter. Eu nunca mexi com Flutter, muito menos Dart. No entanto, eu já tenho muita experiência com React Native. E, teoricamente, ambos fazem ali, no conceito geral, a mesma coisa. Agora eu vou ser apedrejado completamente por duas comunidades gigantes. Beleza? Então, assim, eu entendia que se eu colocasse o comando Flutter Create lá, enfim, o comando inicial dele, eu ia ter o projeto ali, o Hello World, pronto. Eu precisava entender também que eu precisava baixar SDK, que daí tá no passo a passo do Flutter, mas isso eu já tinha uma ideia de outros projetos que eu fiz. Então, cara, vou ter que baixar algumas coisas aqui, beleza, montei o ambiente, executei Flutter Create, depois o comando para rodar o projeto, e aí eu sabia que eu ia precisar deles, né? Mas por quê? Porque eu já tive essa experiência programando com React Native, e aí também do React, né? Precisa muitas coisas ali para rodar o React, então de um para o outro eu consegui abstrair muita coisa, e aí foi aprendendo as questões novas que cada proposta ela traz, né? Então, quando eu chego para abrir o Flutter e ver funcionando aquele Hello World deles lá, que é o botãozinho com o contador, eu meio que já saquei ali como que estava funcionando o sistema. Por quê? Porque eu tenho essa parte da faculdade que eu aprendi ali, a questão de conceitos, como é que funciona classes em Java, principalmente porque o Flutter ele traz muita questão de herança, de você estender as classes, a organização, métodos, enfim, tudo aquilo que gira dentro de Java, eu consigo usar esses conceitos dentro do Flutter, dentro do React, enfim, de outras que usam essa dinâmica de orientação a objeto, né? Mas, por exemplo, eu falo mais de Java porque quando você programa em Android, você tem algumas coisas de override. Cara, são vários conceitos que você acaba trazendo, mas são conceitos que você, por exemplo, aprendeu na faculdade. Quando eu aprendi Java, eu aprendi isso, e aí agora eu posso usar, por exemplo, para Dart, eu posso usar, sei lá, para Go ou outras coisas. Então é muito importante que você tenha em mente que a IA ela vai te dar mais velocidade dentro do que você sabe. Então, por exemplo, se eu não sei nada, eu vou ter velocidade sem saber nada. E aí
aí o que que isso causa, né? Vai causar um sistema cheio de bugs, vai causar muitos problemas ali na frente. Agora, poxa, eu tenho um conhecimento sólido, beleza, agora eu vou usar esse conhecimento, ó, cara, daqui a pouco a IA pecou aqui, vamos, sabe, eu vou criando prompts que vão me ajudando, eu vou criando regras ali depois que vão me ajudando, e aí eu vou explicar pra vocês agora alguns pontos, mas isso só vai depender primeiramente de mim, e aí a IA vai ser essa ferramenta que vai acelerar o meu processo. Então, a partir disso, né, com uma base sólida, você já começa a ter, então, esses desafios de entender como trabalhar com múltiplos agentes. Eu acho que múltiplos agentes ainda seria mais pro final, mas eu vou trazer esse conceito agora para vocês entenderem, pelo menos como que eu entendi, como que eu tenho trabalhado, e até para tentar daqui a pouco gerar uma discussão assim, tipo, Felipe, não é por aí. De repente, se você pensar dessa outra maneira, sabe, para trazer também essa possibilidade da gente trocar ideia e aprendermos junto. Mas para mim, né, quando eu trabalho com múltiplos agentes, escrevendo código ao mesmo tempo, de certa forma, né, então eu crio esses agentes com um papel específico. Então, por exemplo, eu tenho usado o OpenCode IDE, nele eu consigo criar a seção de agentes dele, e aí lá por exemplo, eu tenho um agente de code review, então ele tem um system prompt, onde eu digo para ele, cara, eu tenho esse padrão de código aqui, e eu quero que você pegue esse padrão, revise, se tiver algo fora do padrão, você aponta como erro, e manda eu ajustar aquilo e mande uma sugestão. Aí eu tenho outro, cara, esse aqui é o plano da minha tarefa, executa esse plano. Aí eu tenho outro, cara, executa testes para o que foi feito dessa tarefa. Aí, por fim, eu tenho um terceiro que faça uma documentação em Markdown na página /docs, por exemplo, que diga como que funciona isso. Então, eu tenho principalmente esses 4 agentes, tá? E eles são melhorados depois com skills e MCPs, né? Eu tenho usado mais MCPs do que as skills propriamente dita, né? Mas eu vou já explicar isso para vocês. Então, eu tenho esses 4 personagens andando comigo, né? Para que eu entregue com mais rapidez e mais qualidade o código. Então, assim, todo código que eu faço, eu nunca tinha feito isso, mas todo código que eu faço a partir de hoje, né? A partir desse momento que eu comecei a entender, eles têm testes. Todos têm testes. Tanto teste unitário quanto teste... Cara, é uma cobertura e eu coloco assim, IA tem que gerar para mim 90% de cobertura de teste, entendeu? Porque, cara, eu preciso garantir que aquilo esteja funcionando de alguma forma, né? E eu sei que o teste vai me garantir isso. Se tiver algo errado, eu mesmo desço no teste e eu ajusto. Então eu tenho usado, por exemplo, o Jest, VyTest, que, né, usa o Jest ali por baixo junto. Cypress, quando precisa algo muito específico, Selenium também. Então você pode explorar essas ferramentas. Agora, mais para os frameworks de Next e React, tem o Playwright, que tem sido muito legal. Ele tem uma parte visual ali bem simples de mexer, bem fácil. Então, cara, primeiro teste e depois a escrita do código, junto também, então, com as informações da task para gerar, então, todo esse contexto, né? Então, eu tenho um que escreve, um que revisa, um que testa e um que documenta. São 4 agentes que eu tenho usado aí para esse primeiro momento. E segundo ponto, que eu não tenho usado, talvez da melhor forma, mas são as skills, né? São habilidades que eu posso reutilizar. Então, eu tenho, por exemplo, algumas informações como a geração de testes, o que eu gosto de fazer para teste, qual que é o padrão que eu costumo usar. Por exemplo, eu gosto de mocar informações. Então, cara, sempre que for gerar um teste, faça mock tal. Ou use um mock desse tipo para garantir que o teste do componente tal seja feito. Ou a integração, enfim. Então, eu tenho alguns padrões de teste. O meu revisor de PR também, ele usa skills, como, por exemplo, ele pega o SLint, ele pega algumas informações de padrão de projeto que eu crio, por exemplo, 2 espaços, cara, considere isso, eu quero sempre com camel case, snake case, enfim, ele vai verificar isso. Uma coisa que tem me incomodado muito é que a IA às vezes gera, tipo, variáveis de uma letra, e aí, variável X, o que ela faz? Não é legível, né? Então, de acordo com Clean Code e Clean Arc, você precisa ter alguns padrões, então eu trago esses pontos para dentro da revisão. A documentação também, cara, entende isso, se você não souber, me pergunta e a gente cria junto. Então, quando eu tô rodando, ele pega o código, ele faz o fluxo, o fluxo é esse, tá certo. Aí eu falo, não, faltou esse ponto, ou daqui a pouco, pera aí que eu vou olhar o código, aí eu volto lá na geração de código e falo, cara, não foi coberto esse
esse edge case, por exemplo. Então, você cria aquela documentação, a documentação ajuda também você a fazer a revisão do projeto, né? Porque ele cria ali uma documentação baseada no código que foi feito, e aí você consegue, então, retrabalhar, rebuscar essas informações. E também seguir um padrão de arquitetura. Então, cara, aqui eu vou usar um Solid, aqui eu vou usar um TDD junto, sabe? Então, você traz esses modelos que são muito úteis durante a desenvolvimento de qualquer aplicação, e você traduz isso numa skill que daqui a pouco eu costumo chamar os agentes de personagens, né? Esse personagem que, sei lá, vai ser o dev, ou vai ser o revisor da PR, ou o QA ali, o agente QA, por exemplo, ele vai estar usando essa skill para te ajudar de certa forma. E aí a gente chega na parte que eu tenho atuado um pouquinho mais e que pode daqui a pouco se confundir com as skills, que é as rules, as regras que vão guiar o comportamento da IA. Então uma coisa que eu percebi, cara, é que assim, alguns modelos que eu uso, eles são melhores em inglês do que em português. Então, por exemplo, sei lá, eu boto ali, cara, fale comigo em português. Então, em algum momento lá, ele vai ter um step que ele vai traduzir isso para português para mim, sabe? Mesmo que eu mande um prompt em inglês, ele vai falar para mim em português. Isso me ajuda, de certa forma, cognitivamente, a entender o que a IA tá me passando. Então, essa é uma regra que eu quero que ela obedeça. Isso é só um exemplo simples do que você pode fazer com regras, né? Mas é tipo assim, uma outra regra, por exemplo, padrão de commit. Cara, no meu projeto eu vou usar a convenção, né, de commit, mas eu quero que ela tenha esse formato aqui, por exemplo. E aí você define um formato que você quer. Isso é muito legal também. De novo, padrões de arquitetura geral, né, que você está usando ali, que seja algo mais num contexto, por exemplo, usa Solid, usa Clean Code, sabe? Descreve alguns pontos, caso necessário. Já, por exemplo, dentro da skill, você vai descrever exatamente como que deve ser usado. Mas aqui em Rules você pode ser um pouquinho mais generalista nesse caso, certo? Evitar alguma prática que você tá vendo, por exemplo, no seu código. Tipo, eu uso um validador XPTO e eu quero... Cara, sempre que eu for validar esse tipo de informação, eu quero nessa maneira. Então você pode botar algumas coisas ali que sei lá, você considera que são regras importantes a ser seguidas. E aí, por fim, né, é o MCP. E aqui também, cara, eu fico naquela dúvida porque a gente tem o RAG, né, que ele acaba meio que falando com o MCP em algum ponto, mas o MCP ele tem sido um pouco mais efetivo, pelo que eu vi. O pessoal não tem usado tanto RAG. Então, MCP é basicamente um protocolo de contexto para o modelo, né? Na prática, ele vai conectar a IA com diversas ferramentas externas, e isso vai ajudar você, por exemplo, a acessar repositórios no seu GitHub, outros repositórios, né? Caso você queira pegar, por exemplo, no repositório tal eu fiz de uma maneira, usa aquela função. Então você pode usar esse MCP, pode, por exemplo, usar o MCP do Figma e pegar um layer lá, você cola o link do layer e ele vai pegar todo aquele layout do Figma e tentar traduzir em código para ti, né? Por exemplo, você pode usar o MCP da Atlassian, certo? Você faz o login nele e aí, a partir desse momento, você tem acesso a todas as ferramentas da Atlassian pelo MCP. Então, se você usa, por exemplo, Confluence, ele vai buscar informações lá no Confluence sobre sua tarefa. Se usa propriamente o Jira ou o Bitbucket também, ele pode conectar através dessas ferramentas e buscar informações para tornar o contexto da sua tarefa muito mais interessante ali para você desenvolver. Então, cara, eu tenho usado esses MCPs, eu tenho usado o MCP da Azure também, mas é mais em relação ao trabalho, que também conecta com repositórios e pipelines de CI ali para ele fazer a validação. Então, cara, quando você para usar o MCP, já é uma diferença enorme, certo? E aí depois, quando você começa a conectar skills, rules, e a ideia dos múltiplos agentes também, você tem uma noção diferente de como usar a inteligência artificial a seu favor. E aí, como que eu tenho usado, tá? Hoje eu tô usando o OpenCode DE. Ele tem uma visualização ali muito similar a um Cursor da vida, um VS Code. Ele é de código aberto, então você pode usar qualquer chave de API ele para conectar com LLMs, né? E o OpenCode, ele é muito parecido também com o Cloud Code, né? Então você pode plugar ali qualquer chave de API também para
usar ele como um suporte. Eu tenho usado ele com modelos gratuitos da OpenRouter. O problema da OpenRouter é que para você ter acesso a modelos gratuitos, você tem que colocar lá um valor para deixar como se fosse usar um pago, né? Mas na hora de selecionar os modelos ali, você pode selecionar os modelos gratuitos apenas, e aí esse valor nunca vai ser usado, por exemplo. Então você consegue rotacionar entre vários modelos ali, certo? Eu tenho usado também a chave de API da Gemini, só que esses modelos gratuitos e o Gemini também, né? Ele se torna muito simples, então você precisa trabalhar ali num fine tuning. Na hora que você vai pedir, você tem que ter um trabalho maior para poder ter o mesmo resultado, por exemplo, que um Cloud Code usando um Opus 4.7, né? Ou daqui a pouco um GPT 5.4 High-X. Então, o trabalho que essas empresas grandes acabam fazendo de fine tuning, melhorando ali o tool calling dessas ferramentas, meio que você vai ter que fazer na mão quando usa, por exemplo, um Open Code. Agora, usando o Open Code, você tem essa facilidade de usar essas coisas gratuitamente, com um limite ali ok, né? Não é uma coisa que você vai usar o dia todo, 8 horas, mas você consegue já entender esses processos de skills, de agentes e tudo mais. Então, você cria então uma conta, é bem simples ali, você cria uma conta no OpenRouter e você coloca créditos lá, e aí você pega uma chave do OpenRouter e você seleciona os modelos que vão estar disponíveis. E aí você conecta isso com o OpenCode. E aí o OpenRouter dá acesso a esses modelos, principalmente aos grátis, né? E você consegue usar tanto na IDE quanto no CLI dele, é muito bacana. Depois você pode instalar extensões também, igual o VS Code, que podem te ajudar ali. Mas aí é papo para outro vídeo. Então, na prática, os MCPs que eu tô usando, né, que eu já falei, que é o Figma, da Atlassian, do GitHub, da Azure, tá? Tem alguns outros como SonarQube que são muito bons, mas daí depende muito da empresa que você trabalha e se você tem grana para investir nisso, né? Uma tool que eu tenho usado bastante é o Caveman, que ele me ajuda a reduzir ali o número de tokens gastos, né? Ele pega, tipo, uma frase grande ali que eu digito em tokens e tenta, sabe, reduzir bastante ela para que faça sentido ainda, mas que evite gastar tantos tokens assim no processamento dessa requisição que eu mando, certo? E, cara, aqui tá o ponto mais importante. O desenvolvedor, ele não é mais quem escreve tudo manualmente. A gente ainda vai botar a mão lá para apertar o parafuso, mas a gente tem que saber que, por exemplo, para apertar um parafuso agora a gente já tem parafusadeira, tem outras ferramentas que dá. Então eu consideraria meio que nesse sentido, né? Então o desenvolvedor, ele vai definir contexto da aplicação, vai criar regras, vai orquestrar agentes, ou enfim, organizar esses agentes, vai dizer o que cada um tem que fazer, conectar essas ferramentas, e a partir desse momento você larga de ser aquele cara que só bate o cartão ali, faz a sua task, e aí você vai começar a entender como um todo da criação de uma aplicação. E isso ainda está evoluindo bastante e muito rápido. Então, a coisa mais clara e mais certa, né, é quem aprender a trabalhar com a IA como parceira, não só como uma ferramenta, né, vai acabar saindo na frente de todo mundo. Então, nos próximos vídeos eu quero trazer mais sobre como criar um agente, né, nessa plataforma, como que eu uso agentes, por exemplo, no Cursor, como definir skills, por exemplo, para você ter essas facilidades ali, né, esses conceitos, como usar o MCP no seu dia a dia. Então, cara, tem bastante conteúdo aí, eu acho que a gente consegue evoluir junto. Se você quer evoluir junto com essa mudança, isso é só o começo. Considere se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o gostei, hype o vídeo se for o caso, e vamos trocando ideia junto, vamos conversar mais sobre isso, sabe? Porque eu acho que esse espaço que a gente tem aqui na internet, né, além da gente aprender muito, é também a gente trocar essa informação entre a gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!